Amém. Boa noite, igreja. É estranho o culto de noite, né? Mas eu gosto também. Que Deus abençoe essa igreja, que ela cresça e se multiplique de tal forma que a gente consiga fazer um culto de manhã e um culto no meio da semana de noite. Amém? Vai agradar todo mundo. Ivan, sobe aqui pra gente fazer aquele louvor. A palavra que eu vou trazer essa noite se chama De Volta ao Éden. Eu quero que você abra sua Bíblia em Isaías 58:11. Eu recomendo que as crianças não fiquem na palavra hoje. Vou abordar um tema um pouquinho mais, uma temática um pouquinho mais adulta. Então, se há crianças, as mais espertinhas, eu sei que os pequenininhos não entendem, os pais podem levar para o infantil, para o Kids, amém? Para a igreja Kids. O pastor está me corrigindo. Isaías 58:11 nos fala: o Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede e restaurará suas forças. Vocês serão como um jardim bem regado, como a fonte que não para de jorrar. Eu e a Sabrina, a gente não combinou, mas hoje nós vemos que o Espírito Santo já estava falando já desde o início sobre o retorno a esse lugar de intimidade com Deus. Eu quero te convidar a fechar o teu olho. Eu pedi para o Ivan cantar um louvor. Quero que você feche o seu olho e escute esse louvor, escute essa música, amém? Estou no meu jardim, tranquei a porta e abri meu coração. Reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca, diz igreja, o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra quero ser teu bom perfume, primeira essência, meu jardim particular. Amém? Esse é o convite que o Senhor te faz nessa noite. Voltar à essência, voltar ao jardim, voltar ao lugar de intimidade com Deus. E o que o Senhor ministrava no meu coração durante essa semana? Que muitos já estiveram nesse lugar e decidiram sair desse lugar e não voltaram mais, esqueceram o caminho. Muitos tiveram esse tempo de desfrute, de deleite no jardim do Senhor, mas decidiram sair, decidiram experimentar e desfrutar do jardim do inimigo. Flertaram com o mundo e deixaram de
estar nesse lugar de deleite com o Senhor. E o Senhor está chamando a sua igreja novamente para esse lugar. E eu vou falar um pouquinho sobre isso hoje. Hoje nós vemos um êxodo, uma saída desse lugar. Como se o lugar da presença, ele fosse perdendo espaço, devido à rotina, devido à correria do dia a dia. Nós acabamos ficando num lugar muito superficial. E o Senhor, Ele é como um oceano. Nós precisamos mergulhar fundo. E muitas vezes a gente se detém dentro de um barco, a gente navega por esse oceano. Mas a gente nunca entra, a gente nunca mergulha profundo. A gente nunca contempla o Senhor como Ele é na sua intimidade. Alguns conhecem esse lugar, outros ainda não conhecem esse lugar. E o Senhor quer te apresentar, amém? E o Senhor me mostrava essa semana o porquê isso tem acontecido, esse distanciamento do secreto. Esse distanciamento da presença de Deus. Hoje nós vivemos num tempo onde o Evangelho tem se tornado cada vez mais permissivo. A cada ano nascem novas congregações, ministérios ou comunidades que se identificam como cristãs. Se identificam. Fundamentadas em diferentes teologias ou interpretações bíblicas, trazendo um novo conceito de evangelho, mais livre e menos religioso. Então as pessoas têm buscado um evangelho confortável para viver. Um evangelho que não me custe tanto sacrifício, mas um evangelho que me permita viver mais, porque afinal de contas a gente só vive uma vez. Muitas vezes os jovens, quando não têm família cristã, quando não nascem, ou os adultos até mesmo, quando vêm para a igreja, ouve muitas vezes das pessoas: o que tu vai fazer na igreja? Vai viver a tua vida, vai aproveitar, vai curtir, tu é novo, vai para a festa. E hoje nós vemos pelas redes muitas comunidades trazendo um evangelho diferente daquele que a gente tem aprendido de Cristo. Um evangelho que me permite passear no jardim do inimigo e desfrutar também da mesa dele. Me deleitar também. Porque muitas conceitos, princípios bíblicos estão sendo considerados como religiosidade. Isso é bobagem. Isso não tem nada a ver. Eu coloquei um vídeo no grupo esses tempos falando de uma moça que ia pular o carnaval de mini saia. Quem está no grupo viu. E aí ela disse que o Espírito Santo constrangeu ela. Aí ela decidiu ir vestida de anjo. As pessoas estão buscando esse evangelho que me dá brecha para eu curtir e viver de acordo com a minha vontade. E o pastor falava sobre Olinda. E Olinda foi a minha parte do planejamento da viagem, tá? Foi o meu passeio, Olinda. Então eu levantei, eu disse assim: hoje a gente vai para Olinda. Eu idealizei Olinda na minha mente. Imaginei assim, sei lá. Aí eu queria tirar fotos em Olinda. E eu peguei o meu vestido mais bonito. Eu me maquiei, eu me arrumei. Eu disse: vamos para Olinda, que eu vou bem linda para Olinda. Quero tirar fotos, que vocês, né, já sabem, quem veio a semana passada, que eu gosto de tirar fotos. Gente, chegamos lá em Olinda.
nós caímos no meio do carnaval. No meio. Literalmente no meio. As pessoas na rua, naquela situação, isso era umas 2h da tarde. As pessoas cambaleando na frente do carro. Era tanta gente que a gente mal conseguia passar de carro, porque as ruas são muito estreitas. E as pessoas chegavam assim perto da beira do carro, assim, olhavam para dentro do carro, e eu dizia: Jesus, misericórdia. E eu dizia: anda, amor, anda, pelo amor de Deus, não para. Nos tira daqui. Eu apavorada, a impressão que eu tinha era que alguém ia abrir a porta do carro, ia me puxar para fora, ia me jogar no meio do carnaval. E o Fabiano anda como? E as pessoas assim, ó, abraçando o carro. Eu, gente do céu, pelo amor de Deus, vamos embora daqui. Pessoas às 2 da tarde, bêbadas, com certeza drogadas, em orgias, em perversão, à luz do dia. 2 da tarde, né? Então, isso é que o mundo considera prazer. Isso é o que o mundo considera prazer. Isso é ter prazer. Isso é viver uma vida legal. Isso é aproveitar a vida. E o evangelho bíblico, cristocêntrico, o evangelho de cruz deixado por Jesus, tem sido desprezado e ridicularizado cada vez mais. Não é assim? E aqueles que se posicionam buscando permanecer na essência de um cristianismo puro e simples são vistos como preconceituosos, religiosos, abusadores e ignorantes quanto ao que Jesus nos ensinou. Quanta ignorância! E tem gente que age como o advogado do diabo, porque usa a própria palavra para viver uma vida de liberdade que não é bíblica, para viver uma vida permissiva. E usam a palavra dizendo: mas Jesus veio para que a gente tenha vida em abundância, para que a gente aproveite. Jesus nos fez livre, eu posso fazer o que eu quero. São os advogados do diabo, utilizando e distorcendo a palavra para viver um evangelho, que é um evangelho falso, um evangelho pirata. Diante do cenário em que se encontra a igreja brasileira, se faz necessário refletir e buscar o discernimento que vem do alto, não humano. Porque a Bíblia, ela é interpretada por homens. E assim como a lei, né, doutora Sabrina, ela é usada tanto a mesma lei é usada tanto para absolver quanto para condenar. Estou errado? E também que não há crime sem uma lei prévia que antes o defina. Também, né? Então, tem coisas que não estão claramente na Bíblia, mas nós entendemos e temos o discernimento de quem somos. Que somos santos, que somos embaixadores aqui nessa terra. Então tem coisas que nós decidimos não praticar e não participar, não porque na Bíblia está explicitamente que é pecado, mas nós entendemos que há caminhos que nos levam ao pecado. E nós entendemos quem nós somos e que nós não nos contaminamos com os pratos e os manjares que o mundo nos dá. O evangelho que vivemos até hoje não seria mais adequado para esse tempo? O evangelho mudou, como alguns já estão dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita, né, pastor? Atualizada. Que a Bíblia está desatualizada. Nós realmente precisamos das coisas do mundo para ser plenos e felizes? Nós precisamos disso? Será que realmente isso é bom para mim? Vale o questionamento: aonde eu tenho encontrado prazer? Onde está o meu prazer? Aonde eu encontro satisfação plena?
Aonde está o meu coração? Por que eu faço essa pergunta? Porque até mesmo os cristãos nascidos de novo têm perdido o prazer nas coisas do Senhor. E têm encontrado muito mais prazer nas coisas do mundo. Já não tem mais prazer em estar na igreja, já não tem mais prazer na adoração. Não tem mais prazer em estar na presença do Senhor. Não tem mais prazer em servir na casa do Senhor. Não tem mais prazer em estar na comunhão com os irmãos, algo que o Senhor aprecia. Tem a turma dos desigrejados, aqueles que são bons demais para conviver no meio de tantos leprosos e pecadores. Eles não se misturam, eles são os bons. Não vou na igreja. Lá é todo mundo errado. Nenhuma igreja presta, ninguém presta. Só ele é o bom. Aí ele vive sozinho. Decide viver sozinho. E eu quero falar um pouquinho sobre a cultura do prazer. E hoje, diante da nossa sociedade, a maior representação do prazer está no carnaval. Não é verdade? E o carnaval, ele tem uma origem bem obscura. Todos os estudos mostram que é uma festa pagã, muito antiga. Os babilônios, os gregos, os romanos homenageavam seus deuses com comida, bebida, liberdade, orgias. E várias festas, eu fiz uma longa pesquisa e o carnaval está relacionado a várias festas. Uma me chamou a atenção, que é a festa das sacéias, não sei se seria assim a pronúncia, que era onde um prisioneiro assumia por alguns dias a figura do rei, vestia-se como ele, dormia com suas concubinas e no final ele era chicoteado e enforcado. Nossa, não é isso que o diabo faz. Não é exatamente isso que o diabo faz. Ele te libera, te deixa viver como rei, te deixa comer o que quer, beber quanto quer, ter quanto tu quiser de prazer, até te matar, porque ele veio para matar, para roubar e para destruir. E era isso, essa festa era liberado um prisioneiro. Por quê? Porque ele faz as pessoas cativas e ele dá liberdade. E a pessoa acha que é livre para fazer o que quer. Mas o diabo está só com a cordinha aqui, ó, te deixando tu viver essa liberdade para, no momento oportuno, te dar o golpe final. Porque ele quer que a tua alma vá para o inferno. As festas greco-romanas dedicadas ao deus do vinho eram verdadeiros bacanais de embriaguez e total entrega aos prazeres da carne. E o carnaval, vindo tendo toda essa influência, essa origem promíscua, no ano de 590 depois de Cristo, o Papa Gregório incorporou o carnaval ao calendário das festas cristãs. Sabendo que a quaresma é um período de 40 dias de jejum e santificação entre a quarta-feira de cinzas e a Páscoa, o carnaval foi oficializado como uma festa que se realiza antes da quaresma. Permissividade. Então, já que o povo quer, já que o povo gosta tanto, vamos oficializar. Né? O povo vai entrar num jejum sem comer carne, se privando de prazeres, então vamos dar uma data para eles curtirem para depois começar esse jejum. Só que isso tornou uma proporção gigantesca. Várias atrocidades já foram cometidas na festa do carnaval. Em 1466, a Igreja Católica, sobre o Papa Paulo II, reviveu os costumes de carnaval de Saturnália, que é uma das principais raízes do carnaval. Os judeus
foram forçados a correr nus pelas ruas da cidade de Roma. Antes de correrem, os judeus eram ricamente alimentados, de modo a tornar a corrida mais difícil para eles e ao mesmo tempo mais divertida para os espectadores. Os judeus, por que os judeus? Por que será? Justamente o povo do Senhor, sendo ridicularizado, humilhado e perseguido? Será que era por ser um povo que não se adaptava aos costumes e às práticas que eles estavam realizando? Muitas vezes não acontece isso também com a igreja? Somos expostos, ridicularizados. Você é exposto, ridicularizado na sua família por manter a sua fé, os seus valores. A cultura do prazer, enraizada no hedonismo grego, define o prazer como bem supremo e finalidade da vida. O prazer é um ideal. Na minha vida eu quero ter prazer, eu quero curtir, quero experimentar todas as coisas. Esse é o fim da vida. O que importa é que eu tenha prazer em viver. Quem não gosta de viver com prazer, ter prazer nas coisas? Todo mundo. Buscando maximizar satisfações e minimizar a dor. Então o que importa? Que eu tenha satisfação. Quero estar bem, eu quero estar feliz, não quero passar por dor. É a aversão à dor. E a aversão à dor, ela não é bíblica. Porque a dor, os processos que Deus nos faz passar, é para que sejamos aperfeiçoados, sejamos tratados, sejamos feitos pessoas melhores. Há um propósito nisso. Mas toda a humanidade, ela quer fugir da dor. Ela quer fugir dos problemas. Por isso a indústria farmacêutica, ela cresce. E ela é bilionária. Porque muitas vezes nós não queremos tratar o problema, nós queremos aliviar a dor. Quando a gente tem uma dor, a primeira coisa que a gente faz é tomar um analgésico, sem mesmo identificar o porquê daquela dor. Porque nós queremos fugir da dor. Hoje essa cultura manifesta-se como uma busca contínua por gratificação imediata. Cada vez mais, porque isso se torna um vício. E o nosso cérebro, ele pede, hoje a gente recebe muitos estímulos, principalmente das redes sociais, que nos influenciam na busca do prazer. Consumo e experiências sensoriais, frequentemente impulsionada pela tecnologia, redes sociais e capitalismo, transformando o prazer em refúgio contra o vazio existencial. Porque é um prazer imediato, de fácil acesso. Eu encontro satisfação de várias formas e de maneira fácil, que vão me trazer prazer, que vão fazer com que eu me sinta bem, pelo menos momentaneamente ou superficialmente. Mas o vazio existencial, ele continua, ele permanece, porque só há um capaz de preencher esse vazio. As pessoas agora que estão no carnaval, elas vão passar os 4 dias enchendo a cara, fazendo tudo que dá prazer. Perversão sexual, drogadição e entre outras coisas tão podres que eu nem vou citar aqui. Porque você já tem acompanhado, acredito, um dos casos famosos agora, que estourou sobre abusos de menores, canibalismo, fatos reais, mas que muitas vezes nós ignoramos, porque ver isso não nos gera prazer, nos incomoda, nos traz desconforto,
Ou deveria, pelo menos. Porque se isso não mexe com a gente, não nos causa repulsa, indignação, é porque o nosso amor está se esfriando. E a palavra diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. Então isso precisa nos trazer desconforto, tristeza. Precisa nos incomodar. E eu estava refletindo sobre o prazer durante esses dias. Porque parece que o crente não pode ter prazer em nada. Não é? Tem um vídeo que viralizou, que é um senhor falando, agora eu virei crente. E agora eu não posso roubar, não posso trair, não posso beber, crente não pode fazer nada. Como se aquilo que a gente não faz é que fosse bom. Mas isso é o que a cultura faz com que a gente acredite. E eu fiz assim vastas pesquisas, um material muito escasso, de estudos, principalmente de sites cristãos sobre a temática do prazer. Aí eu fui para onde? Onde eu fui pesquisar? Fui para o chat. E aí eu queria uma resposta de algo que eu estava, de um entendimento que eu estava tendo. Se o prazer era uma construção cultural. Eu fiquei me perguntando. Porque é impossível, porque para mim é um pouco diferente. E eu falava isso essa semana, não lembro nem para quem falei para alguém essa semana. Que quando a gente é criado na igreja e vive o reino, tem certas coisas para mim que é inaceitável. Não é prazer. Eu não vou lutar, por exemplo, eu não vou lutar contra a bebida. Pelo contrário, eu abomino, desprezo, tenho nojo de bebida. Isso não é prazer para mim. E me vem esse questionamento: o prazer é uma construção cultural? E o chat disse o seguinte: sim. O prazer é amplamente considerado uma construção cultural. Então, o prazer ele é biológico, e mais para frente a gente vai ver um pouquinho. E a resposta foi: o prazer é amplamente considerado uma construção cultural, embora possua bases biológicas inatas. Enquanto o corpo é programado para sentir prazer em necessidades básicas: comer, beber, sexo. Isso é inato. Isso vem conosco, desde quando nascemos. Então, o prazer é algo que vem junto, no combo ali, quando o Senhor nos criou. Tanto que Ele colocou tanto no homem e na mulher órgãos que dão prazer. Então, há outra forma de prazer que não é o prazer que o mundo oferece. A cultura, então, inatos, as necessidades básicas: comer, beber, sexo. A cultura determina o que, como e quando desfrutamos. Você não é influenciado no que você vai comer? Você acha que decide assim do céu, assim, hoje eu vou comer maná. Não. Nós somos influenciados pela nossa cultura no que vamos comer. Eu até bode comi lá no Nordeste, gente. Bode. Quem aqui comeu o morango do amor? Levanta a mão. Por que, gente, a gente comeu o morango do amor? A gente chegou no mercado, olhou e disse: ai, que legal! Um morango, né, vermelhinho, um docinho, parece morango, que amor, vou provar. Não! A gente comeu o morango do amor, por quê?
mundo estava comendo e dizendo que era bom. Não é assim? Pois então, o prazer é uma construção. A cultura vai dizer o que eu vou fazer, como eu vou fazer, quando eu vou fazer. Nós somos influenciados em todas as áreas da nossa vida, desde o que vestimos, desde dos lugares que vamos. E hoje as redes sociais, elas influenciam diretamente, porque alguém posta, fui no restaurante tal, foi maravilhoso, a gente quer ir, não é assim? Eu comi o arroz de leite lá, gente, vou fazer propaganda porque é muito bom. Cara, por quê? Porque nós estamos vendo, e a palavra diz que o desejo ele vem pelos olhos, pela concupiscência dos olhos. Então a cultura, ela molda as nossas preferências, as nossas regras morais e as experiências individuais ao longo da história. Neurocientistas indicam que, embora a programação para o prazer exista, como o gosto pelo doce, programação do prazer, a neurociência fala. As preferências pessoais são influenciadas pelo aprendizado, família e ambiente cultural, mudando de uma sociedade para outra. Isso significa o quê? Que o nosso prazer ele pode ser moldado desde a infância. Pelo que eu ensino, o prazer pode ser ensinado. Está relacionado aos ambientes que eu frequento, às pessoas com que eu me relaciono. E isso a gente pode observar muito bem nas crianças pequenas. Porque eles vão crescendo e vão tendo prazer nas mesmas coisas que nós temos. Naquilo que nós consumimos. Aquilo que nós servimos na mesa. Nós estamos ensinando os nossos filhos. Quando colocamos uma coca na mesa, nós estamos ensinando para eles que aquilo é prazeroso. Influência da época, o prazer não é sentido da mesma forma através do tempo. Ele é moldado pela moralidade de cada era, evoluindo de um foco no consumo para o bem-estar ou prazer social. A construção cultural do prazer muitas vezes exige uma renúncia ou adaptação do princípio do prazer para o princípio da realidade, buscando modos de satisfação aceitos pela sociedade. Então, como eu vou me comportar diante da sociedade para ser aceita? E hoje nós vemos as meninas já desde cedo inseridas nessa cultura do corpo como um produto, porque é isso que vende. Se eu mostrar o meu corpo, se eu for sensual, eu vou ser aceita, eu vou ser desejada. E a gente pode observar que a geração de adolescentes mais promíscua que já se viu. Porque é a necessidade de aceitação. E eu busco prazer nisso, busco prazer no olhar, busco prazer em ser desejado. A pornografia, que é um grande mal do nosso século, não somente para os homens, hoje também para as mulheres. Todo aquele que consome pornografia vai ter a sua mente configurada para aquele tipo de relação. E provavelmente não vai ser feliz na sua relação real e verdadeira com a sua esposa. Já vamos falar com a esposa. Porque a sua mente está configurada para sentir através daquilo que viu e idealizou, que não é uma realidade. Em suma, a cultura atua como um filtro que transforma pulsões biológicas
em prazeres específicos, mediando o desejo individual com as regras sociais. Então a nossa cultura, ela molda os nossos impulsos biológicos e faz com que nós tenhamos prazer em coisas que nós não deveríamos ter prazer, em coisas que são abomináveis para o Senhor. Mas o nosso cérebro foi configurado para isso, pelo ambiente que vivemos, pelo que acompanhamos nas redes, pelo que ouvimos, pelo que vemos, pelas experiências que temos, pelo que a nossa família nos ensinou. E a cultura, como a Sabrina falava ali, a cultura do país, da cidade influencia muito. E hoje, infelizmente, o Brasil é conhecido pelo país do carnaval, paraíso sexual. Quando o turista estrangeiro vem para cá, na mente dele, ele já vem configurado e ele espera encontrar mulheres fáceis, mulheres permissivas, sexo fácil. É isso que os estrangeiros vêm e procuram o Brasil. Tanto que a mulher brasileira, quando ela vai para o exterior, ela é assediada. Porque é essa imagem que plantam lá, que as mulheres do Brasil são assim, dessa forma. Principalmente em países árabes, em países onde a mulher é vista de outra forma. Quando a mulher não está coberta, quando a mulher não está dentro daquele padrão, eles entendem que a mulher é uma mulher que se permite. Mas, posso falar um pouquinho sobre essa cultura, a cultura do prazer, relacionado ao mundo? Eu queria falar um pouquinho sobre o prazer à luz da Bíblia. A Bíblia, ela não condena o prazer em si, mas ela o posiciona como uma dádiva divina a ser desfrutada dentro de limites morais, focando na alegria plena da presença de Deus. O prazer é visto como saudável e edificante quando alinhado aos princípios bíblicos, contrariando o excesso e a idolatria do prazer que levam ao desequilíbrio. Então Deus, ele nunca quis que o homem e a mulher vivessem uma vida sem prazer. Não era esse o plano do Senhor. Te privar de viver uma vida feliz, sem ter prazer no teu relacionamento, sem ter prazer nos teus filhos, sem ter prazer na vida, sem viver a vida com alegria, nunca foi o plano do Senhor. Mas Ele nos deu um prazer que é puro e é santo, mas que o mundo perverteu. Salmos 16:11 diz: Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. A Bíblia cita em diversos livros e versículos, ela fala sobre o prazer. Eu quero falar para vocês alguns principais aspectos sobre o prazer segundo a Bíblia. O prazer como dom de Deus. Deus criou os sentidos humanos e os prazeres, sabor, beleza, som, toque. Isso gera prazer. Os sentidos nos trazem prazer, como parte da sua graça para enriquecer a vida e proporcionar celebração. O prazer conjugal. A Bíblia encoraja o prazer sexual e a intimidade apaixonada exclusivamente dentro do contexto do casamento. Então foi o Senhor que criou o sexo. Foi o Senhor que colocou os órgãos ali de forma que haja prazer na intimidade. Veio dele, Ele planejou, Ele criou, Ele desenhou, pensando o quanto seria bom para nós. O sexo envolve mútua satisfação. O sexo é visto como uma união para a união e alegria, não apenas para a procriação. Negar prazer ao cônjuge é desaconselhado.
Então a Bíblia diz que se você é casado, você precisa ter intimidade com seu esposo, com a sua esposa, e não se negar. Sem reservas. O texto bíblico sugere uma entrega sem reservas nas carícias conjugais. Se você lê o livro de Cânticos, ele fala sobre isso. Sobre uma vida de intimidade prazerosa, onde o noivo e a noiva têm prazer na intimidade. Onde a noiva anseia por ter intimidade com o noivo. E o prazer em Deus e sua lei. A forma mais alta de prazer é encontrar satisfação em Deus, na sua vontade e em seus mandamentos. O Salmo 1 associa a verdadeira felicidade a esse prazer. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Será que hoje nós podemos dizer que temos esse prazer? No Senhor, desfrutar da palavra, da presença dEle. Nós temos esse prazer de estar com Ele? Ou isso é só uma religiosidade, uma obrigação, porque eu preciso ser abençoado, né? Então vou falar com Deus, né? Porque só quem pode me abençoar é Ele, né? Mas não gosto de ler a Bíblia, não gosto de ler, não gosto de adorar, não gosto de nada que é relacionado. Só quer a benção. Mas não tem prazer em nada mais que envolve o Senhor, a presença dEle. A pessoa do Espírito Santo. Daí a vida fica ruim, gente. Daí o evangelho se torna um fardo mesmo. Não tem como. Não tem como andar com Jesus, não ter prazer na presença dEle. Não tem como. Andar por interesse, só porque eu sei que é Ele que vai me abençoar. Não dá. Não dá. Mas o Senhor quer libertar a tua mente cauterizada nessa noite. Essa configuração distorcida de prazer. E Ele quer que tu tenha prazer na presença dEle. A palavra prazer em hebraico é expressa em termos distintos, com nuances de deleite e intenção. São várias. Mas uma delas é o Éden. Éden, relacionado ao jardim do Éden, denota prazer, deleite ou lugar de delícias. Por isso que essa palavra se intitula De Volta ao Éden. De volta ao lugar de deleite, de delícia, de prazer com o Senhor. Mas pastor, eu consegui identificar, eu consegui entender. E realmente a minha mente está voltada para o que é ruim. Está voltada para o mal. Meu coração está voltado para a perversidade. Não consigo ter prazer nas coisas do Senhor. Para mim é um sofrimento estar na igreja. Para mim é um sofrimento não pecar. Que a minha carne ainda grita. Como eu posso restaurar a minha configuração original? Que a nossa mente ela precisa ser renovada. Primeiro, se você quer voltar ao Éden, viver esse lugar de delícias com o Senhor, ter prazer nele, reconheça os seus pecados diante de Deus e se arrependa. Reivindique a sua identidade diante dos céus e revista-se de Cristo. Você precisa entender quem você é. Muitas vezes nós estamos quebrados porque a gente deu a utilidade errada para aquilo que o Senhor fez. Nós somos feitos para adorar, nós somos feitos para servir o Senhor. Nosso corpo foi feito para ser usado de uma forma, para atuar e funcionar de uma forma. E muitas vezes os prazeres eles estão destruindo, e o prazer ele não é para destruir. Amém? O prazer ele não é destrutivo.
Essa ação só é possível através do agir do Espírito Santo, que convence o homem do pecado e do juízo. Só Ele convence. Eu não tenho o poder de te convencer. Eu posso falar 3 horas aqui. Se o Espírito Santo não agir na sua vida, você não vai me ouvir. Se Ele não iluminar os teus olhos, você não vai enxergar. Então repete comigo agora: Senhor, ilumina os meus olhos, para que eu veja. Ore pedindo a Deus por fome e sede da presença dEle. A oração. Clame por desejo por Ele. Diz: Senhor, coloca em mim o desejo por Ti. Coloca no meu coração esse desejo. A palavra diz que o querer e o fazer vem de Deus. E o Senhor pode colocar esse desejo no teu coração. Busca Ele de todo o teu coração. Você precisa querer. Você precisa ter fome de Deus, de conhecer o Senhor. Muitas vezes a gente se detém nesse nível raso, mas o Senhor é um oceano. É um oceano. A gente vai conhecer o Senhor a cada dia e nunca vamos chegar à plenitude do seu conhecimento. E muitas vezes nós perdemos a fome, a sede. E nós nos contentamos com o básico, a comer o arroz e o feijão, e acabamos nos tornando religiosos. Nós não esperamos mais de Deus, não buscamos mais de Deus. Porque tá bom assim, né? Eu só quero que o Senhor me abençoe. Mas não. O Senhor quer te levar a uma vida de viver o sobrenatural, de conhecer Ele, de acessar o céu. Os famintos avançam. Os famintos avançam. Peça ao Espírito Santo que te torne consciente da presença de Deus. Separe um tempo para estar na presença dEle diariamente. Invista no seu tempo secreto. E a gente precisa desenvolver, trabalhar isso, essa consciência da presença. E ela também vem com o agir do Espírito Santo. Então eu abro o meu olho, a primeira coisa é a consciência de que o Senhor está presente. Aonde eu vou falando com Deus, porque eu vou sabendo, tendo a consciência de que Deus está presente. Porque se eu tiver essa consciência, nem pecar eu vou. Porque a gente é tão idiota que a gente peca escondido, como se Deus não estivesse ali. Mas Deus está ali todo o tempo. Mude o seu alimento espiritual. O que você ouve, o que você vê, com quem se relaciona. Ande com os famintos por Deus. Cara, não anda com alguém que está desprezando, que não quer nada com nada. Procura os famintos, aqueles que estão buscando. Que é esse que vai te ajudar a se aproximar mais do Senhor. Cuide o que você vê, o que você assiste. Eu li essa semana num livro que é o último contato que você tem na noite é o que vai governar o teu sono. A última coisa que você vê na noite é o que vai governar o teu sono. E aí? Se encha do Espírito Santo. Um dos elementos que representa o Espírito Santo é o fogo, que tem o poder de mudar, alterar, transformar, refinar, aquecer, proteger. Se renda ao agir dele. A palavra diz: não vos embriagueis com vinho, mas se encham do Espírito Santo. É dele, nós precisamos ser cheios dele. A prática da presença de Deus é o que nos transforma radicalmente. Ir para a presença. Eu vou de novo, eu vou para a presença. E amanhece eu vou para a presença. E eu me prostro novamente. E eu me alimento da palavra novamente. E de novo. E de novo. E de novo. Até eu ser transformada. Até aquele desejo mudar. Até o meu corpo ser santificado. De novo. E de novo. E mesmo que eu não sinta nada, eu vou de novo. Até o Senhor me visitar. Porém, a disciplina não tem o poder nem a capacidade de fazer o coração humano. Porque a disciplina sem a presença não gera fruto.
Você precisa buscar pela presença. Senão você só vai cumprir uma religiosidade. Ah, já deu, já li a Bíblia, nem entendi. Mas eu li. O que nos transforma não é o esforço, embora ele seja necessário, mas é o nível de revelação. Então, quando nós buscamos o Senhor, e quando nós lemos a palavra, e aprendemos dele através da revelação do Espírito Santo, quando nós vemos quem Deus é, nós somos transformados. A profundidade está associada à maturidade, embora muitos cristãos maduros nunca desfrutaram da profundidade do lugar secreto. E isso é lamentável. Crescer no secreto não é se contentar com nada menos do que a profundidade onde os segredos do céu estão. Há mais do que só isso que está na superfície. Há mais de Deus para a gente conhecer, para a gente viver, para a gente experimentar da presença dele, que é gloriosa, nada se compara. 1 Coríntios 2, 10 diz o seguinte: mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus senão o Espírito de Deus. Então, você quer conhecer os pensamentos de Deus? Busque o Espírito Santo. Só Ele pode te revelar o que está no coração do Pai. E nós recebemos o Espírito de Deus, não o Espírito do mundo. Nós recebemos o Espírito de Deus. E se nós temos o Espírito de Deus, nós precisamos ter prazer pelas coisas de Deus e não das coisas do mundo. Senão, não é o Espírito Santo, mas é outro Espírito que está dominando o nosso ser, gente. Que influência é essa? Eita! Quando a gente começa a enxergar, começamos a ser tentados, vai dizer, pô, opa, para aí. Se eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu vou ser constrangido. Para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado gratuitamente. Quando lhe dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entender. Esse é o homem carnal. Pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outro, porque está no nível espiritual. E quando quem está na carne, a gente sempre brinca, quem está na carne não entende quem está no Espírito. O lugar secreto é um símbolo do Éden para cada cristão. O lugar secreto é o nosso jardim de delícias. Nesse ambiente desfrutamos da presença do nosso Pai. Sentimos a ação do Espírito Santo e interagimos com Jesus, o amado da nossa alma. E o Senhor está com saudade de muitos aqui. Muitos não têm comparecido mais no secreto. Muitos já faz tempo que não visitam a presença do Senhor. O Senhor diz que está com saudade, que Ele vai te esperar. Na antiga aliança a presença era externa, mas na nova aliança é interna. Nos tornamos hospedeiros da presença. Nunca estamos sozinhos. E não somente os céus estão abertos sobre nós, mas em Jesus somos um tipo de céu aberto, porque Ele está em nós.
muda totalmente a visão. Quando nós entendemos isso, que nós somos hospedeiros de Cristo, Ele habita em nós. Na intimidade ganhamos vida, somos nutridos e destino, porque passamos a ser influenciados pelo mundo de Deus. É nessa presença, pela realidade dele em nós. Assim o secreto interfere positivamente e ativamente na nossa vida pública. Assim como Moisés, quando subiu um monte, a glória de Deus resplandecia sobre ele, e o rosto dele brilhava quando ele desceu. Era físico o que ele viveu no espiritual. E assim nas nossas vidas, o que vivemos no secreto vai refletir no natural, na nossa face, na nossa atitude, no que falamos. Os famintos desafiam a segunda-feira e são imparáveis na busca de Deus, por Deus. Os famintos levantam mais cedo, se deitam mais tarde ou dormem menos para estarem junto ao Pai em um tempo de qualidade. Louvor pode subir. Eu olhei para o Ivan e lembrei aqui, a Bina. Louvor pode subir. Mas nós precisamos vencer as distrações, a religiosidade, a orfandade, o cansaço, o desânimo. Porque os novos níveis de manifestação do Espírito em nós dependerão da nossa vontade de experimentar mais. Esses dias eu estava buscando mais do Senhor. Eu disse: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu não me contento em viver uma vida superficial, de estar no raso, de viver o básico contigo, de viver uma fé sem obras, uma fé morta, uma fé que não produz milagres. Senhor, eu quero mais. Eu quero mais do Teu poder, eu quero Te conhecer mais. E aí essa semana o Senhor me despertou com essa canção que os meninos, Ivan já cantou e a Bina vai cantar agora. E o Espírito Santo é DJ, sabia? Ele é DJ também. Quando eu me acordei, eu abri o meu olho, assim, estava tocando esse louvor. Ele colocou para mim na minha mente, tem uma playlist ali já. Ele deu play nessa. E eu me acordei com esse louvor tocando, e eu estava muito sonolenta. E o louvor tocando, na minha mente. E o Senhor dizendo: vem. E eu me levantei e fui para a presença. O Espírito Santo vai começar a te despertar. E Ele vai começar a te chamar para a presença. Você vai acordar com o DJ Espírito Santo, tocando louvor na tua mente, para te ir para a presença, para te revelar o céu, para te levar a viver outros níveis, para você encontrar um lugar de deleite. O Éden simboliza o nosso encontro com Deus, um lugar de intimidade, um lugar de nudez, porque nós estamos diante do Senhor como somos, sem máscaras. Mas é um lugar onde nós encontramos também tudo o que precisamos, que nos supre, porque Jesus, Ele é o pão da vida. Então é nesse lugar que nós somos supridos, o nosso vazio existencial. É onde nós encontramos a paz que excede todo entendimento, é onde nós somos curados das nossas emoções.